E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos conhecer a fórmula do cálculo geométrico universal. O que é o cálculo geométrico universal? É uma única fórmula para se calcular a área e o volume de determinadas figuras geométricas. Vamos lá conhecer essa fórmula? A área de uma figura geométrica é uma função que vai depender do valor de três variáveis, que são ela B, H e F, que é igual a B vezes H dividido para F. Esta é a fórmula para se calcular a área. Para se calcular volume, nós vamos utilizar a seguinte: o volume de uma figura geométrica é uma função que vai depender do valor de quatro variáveis, que são ela B, H, L e F, que é igual a B vezes H vezes L dividido para F. Esta é a fórmula para se calcular o volume. Perceba que ela é quase a mesma. A única diferença é que nós estamos falando de volume. Quando nós falamos de volume, nós estamos falando de figuras tridimensionais, ou seja, nós estamos falando de um espaço tridimensional que vai ser ocupado por uma determinada figura. Vamos colocar na prática, entender melhor? Vamos calcular a área desta figura geométrica, que é um quadrado. Vamos ver qual é a fórmula. A área de uma figura geométrica é uma função que vai depender do valor de três variáveis, que é o valor de B. O que é B? B é a sua base. Vai depender do valor de H. O que é H? H é sua altura. E vai depender do valor de F. O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao quadrado. Ou seja, quando nós estamos falando de área, na verdade nós estamos falando de medidas ao quadrado. Ou seja, F vai estar trabalhando esta relação. Vamos ver qual é a forma para se calcular a área desta determinada figura geométrica, que é um retângulo. A área desta figura geométrica é uma função que vai depender do valor de três variáveis. B, o que é B? B é a sua base. Vai depender do valor de H. O que é H? H é a sua altura. E vai depender do valor de F. O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao quadrado, que vai ser igual a B vezes H dividido para F é igual
AB vezes H dividido para F. Vamos ver qual é a forma para se calcular a área desta figura geométrica, que é um triângulo. A área desta figura geométrica é uma função que vai depender do valor de três variáveis, que é o valor de B. O que é B? B é a sua base. Vai depender do valor de H. O que é H? H é sua altura. E vai depender do valor de F. O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao quadrado, que vai ser igual a B vezes H dividido para F. Vamos ver qual é a forma para se calcular a área desta figura geométrica, que é um círculo. A área desta figura geométrica é uma função que vai depender do valor de três variáveis, que são elas. B. O que é B? B é a sua base. Nós conhecemos como diâmetro, mas aqui nós não vamos chamar de diâmetro. Nós vamos chamar de base mesmo. Vai depender do valor de H. O que é H? H é a sua altura. E vai depender do valor de F. O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao quadrado. Vamos ver qual é a fórmula para se calcular volumes. Vamos ver qual é a fórmula para se calcular o volume desta figura geométrica, que é um cubo. O volume de uma figura geométrica é uma função que vai depender do valor de quatro variáveis. Perceba que aqui nós estamos falando de volume. Quando nós falamos de volume, nós estamos falando de medidas tridimensionais. Então, aqui no caso, nós vamos adicionar a variável L, que vai ser responsável por essa dimensão, que vai depender do valor de B. O que é B? B é a sua base. Vai depender do valor de H. O que é H? H é sua altura. Vai depender do valor de L. O que é L? L é a sua profundidade. E vai depender do valor de F. O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao cubo. Ou seja, quando nós falamos de volume, nós estamos falando de medidas tridimensionais, ou seja, quantos cubos vai ocupar em um determinado espaço tridimensional, que vai ser igual a B vezes H vezes L dividido para F. Vamos ver qual é a fórmula para se calcular o volume desta figura geométrica, que é um paralelepípedo retangular. O volume desta figura geométrica é uma função que vai depender do valor de quatro variáveis. São elas B. O que é B? B é a sua base. Vai depender do valor de H. O que é H? É sua altura. Vai depender do valor de L. O que é L? L é a sua profundidade. E vai depender do valor de F.
O que é f? F é a sua forma geométrica em relação ao cubo, que vai ser igual a B vezes H vezes L dividido para F. Vamos ver qual é a fórmula para se calcular o volume desta figura geométrica, que é uma pirâmide de base quadrada. O volume de uma figura geométrica é uma função que vai depender do valor de 4 variáveis, que são elas: B. O que é B? B é a sua base. Vai depender do valor de H. O que é H? H é sua altura. Vai depender do valor de L. O que é L? L é a sua profundidade. E vai depender do valor de F. O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao cubo, que vai ser igual a B vezes H vezes L dividido para F. E vamos ver qual é a forma para se calcular o volume desta figura geométrica, que é uma esfera. O volume desta figura geométrica é uma função que vai depender do valor de 4 variáveis, que são elas: B. O que é B? B é a sua base. Vai depender do valor de H. O que é H? É a sua altura. E vai depender do valor de L. O que é L? É a sua largura, sua profundidade. Vai depender do valor de F. O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao cubo, que vai ser igual a B vezes H vezes L dividido para F. Perceba que é a mesma fórmula para se calcular a área e é a mesma forma para se calcular o volume. Ou seja, esta fórmula ela deixa mais organizada e ela também trabalha de forma mais racional, o que as figuras geométricas têm em comum em relação ao que ela está calculando, aqui no caso seria a área. E ela trabalha o que elas possuem em comum também em relação ao volume, o que acaba criando a fórmula para um cálculo geométrico universal, uma única fórmula para se calcular áreas e volumes de determinadas figuras geométricas. Vamos conhecer melhor na prática. Vamos substituir essas letras por números. Vamos imaginar que B vale 10 e H também vale 10, porque é um quadrado e um quadrado tem todos os lados iguais. Então a área vai ser igual a B vezes H, B, que vale a 10, vezes H, que também que vale a 10, dividido para F. Quanto que vale F? O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao quadrado. Ou seja, mas esse já é um quadrado. Qual é a relação de um quadrado com outro quadrado? É ela mesma.
ou seja, qual número nós podemos estar utilizando para estar representando. Qual número multiplicado por ele vai dar ele mesmo? É o número 1. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, a área vai ser igual a 10 vezes 10. Vamos calcular. Nós já sabemos que é 100, mas vamos calcular mesmo assim. 10 vezes 10. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. Vamos adicionar um 0 aqui, andar uma dezena para a esquerda e iniciar a conta. 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Então, aqui está a resposta. 100. Então, a área vai ser igual a 100 dividido por 1. Quanto que é 100 dividido por 1? É 100. Vamos calcular. 10 não é divisível, então vamos isolar 1. Qual número multiplicado por 1 vai dar 1? 1. 1 vezes 1 é 1. 1 menos 1, 0. Vamos descer esse 0. Qual número multiplicado por 1 vai dar 0? É o 0. 0 vezes 1, 0. 0 menos 0, 0. Então vamos descer esse 0. Qual número multiplicado por 1 vai dar 0? O próprio 0. 0 vezes 1, 0. 0 menos 0, 0. Então perceba que 100 dividido para 1 é 100. Então a área desta figura geométrica é 100. Vamos calcular o volume desta figura geométrica, que é o cubo. O volume vai ser igual. Vamos dar um valor para B, que seja, vamos botar 10 mesmo. H também tem que ser 10, porque é um cubo e possui todos os lados iguais. E L também é obrigado a ser 10. Então, B vezes H vezes L. Então, o volume é igual a B, que equivale a 10, vezes H, que equivale a 10, e vezes L, que equivale a 10, dividido para F. Quanto equivale a F? O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao cubo. Só que esse já é um cubo. Qual é a relação de um cubo com outro cubo? É ela mesma. Ou seja, qual número nós podemos estar utilizando para representar? O número 1. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, o volume vai ser igual a 10 vezes 10. Nós já vimos que é 100. 100 vezes 10 é 1000. Eu não vou calcular para o vídeo não ficar muito grande. Então, 1000 dividido para 1. Quanto que é 1000 dividido para 1? Nós vimos que qualquer número dividido por 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, o volume é igual a 1000. Vamos calcular a área deste retângulo. A área vai ser igual a B. Vamos dar um valor para B. Vamos mandar que B seja 20. H seja 10. Então, é B, que é 20, vezes H, que é 10, dividido para F. Quanto que vale F? O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao quadrado. Qual é a relação de um retângulo com o quadrado? Vamos ver. Um retângulo possui a mesma quantidade de lados e também possui a mesma quantidade de ângulos e também possui os mesmos ângulos. Se nós observarmos bem, se nós diminuirmos a metade da base, nós vamos obter um quadrado. Se nós aumentarmos
esse valor de 10 para 20, nós vamos obter um retângulo. E isso já não acontece com as outras figuras geométricas. Se eu aumentar o valor de alguma, ou eu vou deformar, ou eu vou aumentar, mas nunca eu vou obter o valor do quadrado, ou seja, a relação vai ser a mesma. E qual número nós vamos estar utilizando para estar representando? É o número 1. Então, F equivale a 1. Então, a área vai ser igual a 20 vezes 10. Quanto que é 20 vezes 10? É 200 dividido para 1. Quanto que é 200 dividido para 1? Nós sabemos que qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, a área deste retângulo é igual a 200. Vamos ver qual é a fórmula. Vamos calcular a área deste paralelepípedo retangular. Vamos dar um valor para B. Vamos imaginar que B seja 20, L seja 10 e H também seja 10. Então, o volume vai ser igual a B vezes H vezes L, dividido para F. B equivale a 20, H equivale a 10 e L equivale a 10 dividido para F. Quanto equivale F? O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao cubo. Perceba que aqui nós estamos falando de volume. Ou seja, qual é a relação desse paralelepípedo retangular com o cubo? Se nós observarmos bem, ele possui as mesmas quantidades de lado, possui a mesma quantidade de ângulo, possui o mesmo valor dos ângulos e que se eu diminuir a metade desse paralelepípedo retangular, eu vou obter um cubo. E percebo que se eu aumentar 10, eu vou obter um retângulo. Ou seja, se eu fizer isso com as outras figuras geométricas, não vai dar certo. Ou eu vou deformar, ou eu vou ampliar o tamanho delas. Então a relação é praticamente a mesma. E qual número nós vamos estar utilizando para representar o número 1? Então, 20 vezes 10 é igual a 200. 200 vezes 10 é 2.000. Dividido para 1. Quanto que é 2.000 dividido para 1? É 2.000. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui está o volume desta figura geométrica. Vamos ver. Vamos dar um valor para B. Vamos imaginar que B seja 10 e H seja 10. Então, a área desse triângulo vai ser igual a B, que é 10, vezes H, que é 10, dividido para F. Quanto que é F? O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao quadrado. Eu vou desenhar aqui um quadrado imaginário. Se nós observarmos bem, aqui neste quadrado nós vamos obter 1, 2, 3, 4 triângulos. Vou dar uma reforçada aqui para ficar mais fácil. Perceba que aqui eu fiz um quadrado. E dentro desse quadrado fiz o triângulo. Percebe que dentro desse quadrado possui 1, 2, 3, possui 4 triângulos. E desses 4 nós vamos utilizar apenas 2. Ou seja, a relação desta figura geométrica com o quadrado é de 2. Eu vou usar um macete que a gente vai estar utilizando também na pirâmide, que é o seguinte, são ângulos. Um quadrado ele possui 4 ângulos de 90 graus. Quantos ângulos não estão sendo utilizados?
2. Aqui está sendo utilizado pelo triângulo. E aqui também está sendo utilizado. Então, possuem 2, ou seja, a relação desta figura geométrica, F, equivale a 2. Então, a área é igual a 10 vezes 10, que é 100, dividido para 2. Quanto que é 100 dividido para 2? É 50. Vamos calcular o volume desta figura geométrica. Vamos dar um valor para B. Vamos imaginar que B seja 10, H seja 10 e que L também seja 10. Então, B vezes H vezes L, B equivale a 10, H equivale a 10 e L equivale a 10, dividido para F. O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao cubo. Qual é essa relação? Vamos descobrir. Eu vou desenhar aqui as partes de dentro deste cubo. E aqui dentro deste cubo eu vou desenhar esta pirâmide. Então perceba que aqui dentro deste cubo eu possuo uma pirâmide. Vamos ver quantos ângulos não estão sendo utilizados. A mesma regrinha, um macete para a gente estar decorando o valor de F. Vamos ver quantos ângulos não estão sendo utilizados. 1, 2, 3. Ou seja, F equivale a 3. Quanto que é 10 vezes 10? É 100. 100 vezes 10 é 1000 dividido para 3. Vamos ver quanto que é 1000 dividido para 3. 1000 dividido para 3. Vou isolar o 10 é divisível para 3. Qual o número multiplicado por 3 vai dar 10 ou igual? É o 3. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. Então eu vou descer esse zero. Perceba que eu fiquei com 10. Qual o número multiplicado por 3 vai dar 10? O próximo é o 3. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. Então eu vou descer esse zero de novo. Qual o número multiplicado por 3 vai dar 10? O próximo é o 3. 3 vezes 3 deu 9. Ficou com 1. Perceba que a nossa conta ainda não terminou, nosso cálculo ainda não terminou. Eu vou adicionar uma vírgula, a regrinha da vírgula, e adicionar um zero. Perceba que eu continuei com 10. Então já sei que 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. Eu vou adicionar um zero e não vou adicionar a vírgula, porque a vírgula já tem aqui, só pode ter uma vírgula. Então eu vou dar continuidade. 3 vezes 3 é 9. Perceba. 10 menos 9 é 1. Perceba que essa conta ela não vai ter fim. Então, vamos encerrar. E aqui está o valor que nós precisamos. O volume desta figura geométrica é igual a 333,33.
Vamos calcular a área desta figura. Vamos dar um valor para B, seja 10, e um valor para H, seja 10. Então, a área vai ser igual a B, que equivale a 10, vezes H, que equivale a 10, dividido para F. O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao quadrado. Qual é essa relação com esse valor? É de 1,27. Só que eu não vou colocar isso aqui. Eu vou colocar. Então eu vou escrever 4 sobre π. Por quê? Nós estamos trabalhando a relação entre o círculo e o quadrado. Aqui nós vamos estar pegando um macete que nós também vamos estar utilizando na esfera. Ou seja, por que é 4 que está aqui? Nós vamos utilizar a mesma quantidade de lados que o quadrado possui. Ou seja, quantos lados um quadrado possui? Possui 4. E vamos utilizar o π para simbolizar a circunferência. Então, F equivale a 4 dividido para π. Vamos calcular quanto é que dá 4 dividido para π. Só 4 dividido para π. Quanto é que vale π? Equivale 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 433 e vai infinitamente. Ou seja, o π é um valor irracional. Então, no caso, aqui nós vamos ter um valor aproximado, porque nós vamos estar utilizando apenas esses três números aqui, ó, 3,14. Vamos passar a vírgula para cá, ó, e adicionar 2 zeros. Vamos andar 2 casas para a direita e adicionar 2 zeros. Então aqui vai ficar 400 dividido para 314. Qual número nós vamos botar aqui? O próprio 1. Porque 2 vai dar o quê? 628. Então, 314 vezes 1 é 314. 4 menos 0 não tira, então vamos pegar emprestado esse 0 que não tem, então vamos pegar do 4. 4 vai ficar um 3. Aqui vai ficar um 10, só que eu não vou anotar um 10, porque isso aqui já está pedindo emprestado. Então aqui vai ficar um 9. Aqui vai ficar um 10. 10 menos 4 é 6. 9 menos 9 é 1. 3 menos 3 é 0. Perceba que a nossa conta ainda não terminou e não tem mais nada para descer. Nós vamos adicionar um 0 e a vírgula. E vamos dar continuidade. Qual o número nós vamos colocar? Que vai dar 860 o próximo. Eu já sei que é o 2, que vai dar 628. Vamos calcular 314 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6, 628. E quanto é que vai dar se fosse 3? Vamos ver. 314 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. 3 vezes 1 é 3, mais 1 é 4. 3 vezes 3 é 9. Então não é, passa. Então é 2, que deu 628. 0 menos 8 não tira, então eu vou pegar emprestado de 6, que vai virar um 5. E aqui vai ficar um 10. 10 menos 8 é 2. 5 menos 2 é 3. E 8 menos 6 é 2. Nossa conta ainda não terminou. É 200.
32 é menor que 314, então nós vamos adicionar um zero e não vamos adicionar uma vírgula, porque a vírgula já está aqui. Então ficou 2.320. Qual número vai dar este valor ao próximo? Eu já sei que é o 7. Vamos calcular 314 vezes 7, 7 vezes 4, 7 vezes 1 é 7 com mais 2, 7 vezes 3, 21. Então vou botar o 7, deu 2.198. Só que eu vou parar a conta aqui porque nós já temos o valor que nós queremos, que é 1,27. Então a área é aproximadamente 10 vezes 10, que vai dar 100, dividido para 1,27. Quanto que é 1,27? Eu não vou calcular para o vídeo não ficar muito grande. Vai dar aproximadamente 78,74. Vamos calcular o volume dessa figura geométrica. Vamos dar um valor para B, que seja 10, H também seja 10 e L seja 10. Então vamos separar B, que equivale a 10, vezes H, que também equivale a 10, e vezes L, que equivale a 10, dividido para F. Quanto equivale a F? O que é F? F é a sua forma geométrica em relação ao cubo. Em relação a essa, nós vamos utilizar a mesma regrinha. Nós vamos pegar quantos lados um cubo possui, que é 6, dividido para π. Olha que simples. Quanto que é 6 dividido para π? É 1,91. Esses valores aqui, essa relação de 1,27 e 1,91, você vai estar aprendendo para quem for se formar em engenharia. Tanto na civil, hídrica, elétrica, você vai estar lidando com esses valores, que é a relação da figura geométrica em relação ao quadrado ou ao cubo. Ou seja, 6 dividido para π. Vamos calcular 6 dividido para π. Nós vamos utilizar apenas 3,14. Vamos passar a vírgula para cá e adicionar 2 zeros. Qual número vai dar? É 1, porque 2 vai dar 628. Então vai ser o próprio 314, 0. Vou tirar 4, então vou pegar emprestado. Esse 6 aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 10. 10 menos 4 é 6, 9 menos 1 é 1, 5 menos 3 é 2. A nossa conta ainda não terminou. E somar um 0, porque não tem mais nada para descer. Qual número multiplicado por 314 vai dar próximo? Eu já sei que é o 9. Quanto que é 9 vezes 314? 9 vezes 4 é 36. 9 vezes 1 é 9. Mais 3 é 12. 9 vezes 3 é 27. Com mais 1 é 28. Então está 22.826. 0 menos 6 não tira, então vou pegar emprestado.
desse 6 que vai ficar um 5. 10 menos 6 é 4, 5 menos 3, 5 menos 2 é 3, 8 menos 8 é 0, 12 menos 2 é 0. Então, vou adicionar um 0 aqui. Vou continuar a minha conta. Qual número vai dar próximo? É o próprio 1, que vai dar 314. Então, perceba que 6 dividido para π, 3,14 é aproximadamente 1,91. 1,91. Então, vamos dar continuidade. O volume desta figura geométrica é igual a 10 vezes 10, que vai dar 100. 100 dividido para 10 vai dar 1000, dividido para 1,91. Quanto que é 1000 dividido para 1,91? É 523,56. E aí, gostaram desta fórmula? Ela é mais fácil de se decorar, é uma fórmula para tudo e trabalha de uma forma mais racional. Se você for realmente levar para o lado do raciocínio, você vai conseguir chegar aos valores. E aí, o que vocês acharam?